A minha convidada de hoje é uma mulher absolutamente extraordinária. Economista, foi a primeira mulher a entrar nos quadros do Banco de Portugal. Escritora, colunista, frontal, polémica e muito divertida. A sua gargalhada, aliás, que vamos seguramente ouvir nos próximos 30 minutos, é a imagem de marca. Mãe de Paulo Portas e de Miguel Portas, sempre viveu no meio de políticos, mas odeia a política. A escrita é a sua catarse, por isso acaba de lançar mais um livro. Helena Sacadura Cabral, ainda bem que veio, ou ainda bem que vieste. Eu é que fico muito satisfeita e espero que me trates por tu, porque senão isto bem, não sai então, bem. Está lançado o desafio, ainda bem que vieste. Ainda bem que vieste. Que mulher é esta que eu tenho à minha frente, aos 80 anos? Primeiro é um pedaço de vida dos grandes e, portanto, penso que também é um pedaço de mulher que viveu esta vida. E depois é alguém que ainda acha que vai ter vida pela frente para viver mais umas coisas. Que é maravilhoso. É bom, é bom. É maravilhoso, é bom. Com tudo o que foi vivido já, manter essa... É bom e acho que é isso que de algum modo me oleia interiormente, me oleia a cabeça, me oleia o espírito, me dá vontade de fazer coisas. Eu não tenho a consciência da idade que tenho, a não ser quando chega à noite e às vezes digo isto hoje foi demais. Mas, de facto, a idade até hoje não me pesou. Eu continuo a ter trabalho, eu continuo a trabalhar uma média, Nuno, podes ter a certeza, eu trabalho uma média de 8 a 10 horas por dia. O que é fantástico. Mas são várias Helenas. São várias Helenas, são várias Helenas. Há várias Helenas ao longo destes 80 anos. Ao longo da vida, eu fui... Eu quase não acredito quando digo ao longo de 80 anos, porque de facto é impossível achar que tens 80 anos. Mas se fôssemos por décadas, tinha menos graça. Mas eu comecei a viver seriamente aquilo que eu acho viver a vida foi a partir dos 45. Eu não queria voltar a nenhum dos anos anteriores aos 45. Pois, tu costumas dizer, aliás, que só começaste a viver aos 50 anos. Aos 50 anos é a melhor idade que há. Porque já há uma certa sabedoria, uma certa matrairice. Prepara-te, porque é a melhor idade que vais ter. Porque já não temos que dar satisfação a ninguém. Não é preciso mostrar nada a ninguém. Já se mostrou que se tinha a mostrar. Depois, os filhos estão habitualmente criados, enfim... Na atual situação não se poderá Hoje, dizer enfim, isso com a mesma facilidade, mas no meu tempo, sim. E depois eu passei a ser gente, passei a pensar sem ter que estar a pensar isto não vai magoar fulano, cicrano. Com os meus dois filhos em espaços políticos muito diferentes. Marcados e opostos? Eu costumo dizer isto muitas vezes. Se eu estava de acordo com o Miguel, isso não tinha importância nenhuma. Estava a criticar o Paulo. Se estava de acordo com o Paulo, isso também não interessava nada. Estava a criticar o Miguel. Portanto, eles que não tinham problema nenhum em dizer cada um o que pensava, eu é que era a desgraçadinha que tinha que me conter. Agora não. Mas aos 50 há esse conforto Mas tu nunca te preocupaste muito com o que os outros pensavam de ti? Não. Isso nunca não me rolou nada. Só me rola, rigorosamente, não servir de pedra de arremesso, neste momento, só ao Paulo. Mas quando o Miguel era vivo, eu não queria servir de dizer, olha, a tontinha da mãe dos Portas. Sim. Olha, a mãe dos Portas é tontinha. Isso desagradava-me um bocadinho, mesmo que eu fosse tontinha. Mas quer dizer, não queria pôr isso. Mas sempre fizeste muito bem essa ponte, não é? Eu acho que consegui gerir muito bem, primeiro, a minha família, e para mim a família é o meu suporte fundamental. A família alargada, a família estreita. Eu, sem família, não sei viver. Costumas dizer, e já te ouvi dizer algumas vezes isso, que não te arrependes de nada do que fizeste, mas que... Há umas coisinhas que eu podia ter feito, isso é que me arrependo. Isso me arrependo. Portanto, não te arrependes do que fizeste, mas sim do que não fizeste. Do que não fiz, exatamente. Às vezes dou comigo a pensar, olha que pena não ter feito isto. Portanto, se voltasses atrás, coisa que tu não gostas... Voltasse atrás, fazia exatamente o mesmo. Cometia os mesmos erros. Isto sei que escandaliza muita gente, que há muita gente que acha que isto que é pura demagogia, mas eu sou produto dos erros e dos acertos que cometi até hoje. E eu gosto muito de mim. Portanto, acho que isto é uma boa mistura. Porque é que eu hei de querer ser outra pessoa diferente? Acabas de lançar este Erros Meus, Má Fortuna, Amor Sempre, interrogação. Interrogação, porque eu acho que todos nós cometemos erros, todos nós temos
períodos em que, se a sorte tivesse sido outra, a vida podia ter sido outra. Uma das coisas que eu gostava de fazer com os meus filhos era, num restaurante, ver uma família. E depois cada um dizia a história daquela família. Eram histórias habitualmente diferentes. É um bocadinho isto. Portanto, se eu não tivesse cometido os erros que cometi, se não tivesse feito os acertos que fiz, se nada disto tivesse acontecido, eu não era eu. Portanto, aquilo que me levou em erros, em acertos, a animar a minha vida, foi sempre o amor à minha volta. E esta eternidade precisa de um ponto de interrogação? Para mim não precisa, mas eu acho que quem me lê pode perguntar a si próprio, será que eu fiz isto? E eu não quero dar lições a ninguém, como calculas. No meu caso, eu não queria fazer diferente. Escolhi as mesmas pessoas, tinha as mesmas crianças, escolhi a mesma família. Não sou se me perguntares, és uma felizarda. Uma felizarda eu sou. Uma pessoa feliz é constituída por pequenas felicidades e eu exploro até ao fim as minhas felicidades. Ou seja, o meu copinho, eu prefiro pensar que está meio cheio. Não me agrada pensar que está meio vazio. Ele também está meio vazio. Mas para que é que eu me ia deleitar? Mas isso é tudo um tratado, não é? É um tratado de vida. Mas eu acho que é uma coisa que se aprende. Nuno. As pessoas são mais felizes assim. Aprende-se. Ser infeliz não custa nada, Nuno. Todos somos infelizes. A base é Não há zero, é preciso ninguém... encher depois a vida, não é? Ser feliz é que custa imenso. E eu prefiro gastar as minhas energias a tentar ser feliz do que ficar em casa a carpir sobre as eventuais infelicidades. Mais, até te digo, e digo isto com algum sentido de humor sobre mim própria, pensar em algumas lágrimas que eu chorei dá-me hoje um ataque de riso tão grande, porque foram tão inúteis, que era uma pena tê-las chorado, mas o que é que eu hei de fazer? Já não as posso limpar. Pronto. Essa ideia de que ser feliz, ser infeliz não custa nada e que ser feliz é que custa, é uma das tuas poucas certezas? É uma das minhas grandes certezas. Eu dizia poucas, porque neste livro tu dizes que não tens hoje mais certezas, mas tens pelo menos menos dúvidas. Tenho menos dúvidas. E vou-te explicar porquê. Mas não és daqueles que não têm dúvidas não e raramente se engana. Não sou o professor Cavaco Silva. Não sou. Eu tenho dúvidas. E enganas. Vou-te explicar. Engano-me montes de vezes. Isso é que tem graça. Eu estou-te a dizer, eu chorei lágrimas que não valia a pena ter chorado, portanto foi um engano. Quer dizer, não, eu acho que a vida constrói-se com coisas destas. E eu tenho um enorme sentido de humor em relação à minha própria. É o mais importante da vida, é essa capacidade de rir de nós próprios. Bom, também gosto de rir dos outros, como calculas. E este país é uma matéria... Sim, é farto, não é? É uma coisa, uma maravilha. Estudava, o Essa, se fosse vivo, fazia o dobro dos livros. Eu gosto do lado positivo da vida. Gosto de me rir de mim, não me levo muito a sério. Não penso que eu sou uma pessoa que me leve muito a sério. Tenho desgostos, mazelas, maleitas, como toda a gente, mas, por exemplo, não me ouves a dizer, ai, dói-me o joelho, dói-me tanto o joelho, às vezes dói-me. E lá se pôs paciência, o que é que é de fazer? Olha, está-me a voltar, Ana. Viver é correr riscos, é vencer ou ser vencido, é ceder ou não ceder. Esta é uma frase também deste mais recente livro. Em que tentações é que caíste? Nuno, isso podes contar, isso dava uma história longa. Mas em todas as tentações da carne, em todas as tentações da gula, em todas as tentações da luxúria, todas as tentações que uma mulher, que não era propriamente feinha, desengraçada, podia cair. Caí em algumas. Há umas tentações mais tentadoras do que outras? Isso há muito mais. Isso há umas muito mais tentadoras que outras. Eu tentei fazer sempre uma coisa, que era, entre o custo-benefício, eu escolher as tentações que me davam mais benefício com menos custo. Isso eu fiz. Isso é uma visão inteligente da vida. É, absolutamente. Por isso é que eu não me queixo. Mas aos 10 anos tu querias ser perfeita.
Pois, isso era... Mas o que era isso de ser perfeita? Nuno, é impossível de te explicar. Eu não queria ser santa, porque há umas crianças que querem tinhas, ser aliás, santas. bons exemplos Tinha de na santidade família, não é? na família, as minhas tias, que eram santíssimas criaturas. Não, eu queria era ser perfeitinha, toda perfeitinha. Muito pirosa, muito pirosa, muito pirosa. Toda muito perfeitinha, tudo que tinha que ser, a meinha tinha que estar direitinha, a almofadinha tinha que estar direitinha. Depois veio um vendaval na minha vida, porque a minha mãe era um vendaval, de facto, e dizia, mulher, para com isso, que horror, ninguém é perfeito. E se fores perfeita, ninguém te pega. Pronto, aí tens. Foi dela que herdaste esse teu espírito pragmático a minha mãe era uma mulher adiantadíssima para o seu tempo. E o meu pai puxava para trás. Era um homem encantador, mas era um homem de uma exigência, porque foi pai muito tarde. O meu pai tinha mais de 40 anos quando foi pai, portanto, e a minha mãe, quando casou, tinha 17 anos. Portanto, o meu pai tinha o dobro da idade da minha mãe. Portanto, eu sou uma mistura de como é que... És um produto dessa... Sim, eu sou um híbrido do meu pai, com um lado conservador, e que eu tenho certas coisas. Eu tenho uma noção de compromisso profissional, de não falhar um prazo, sei lá, eu acho que tenho umas manias que parecem as da Merkel. Sim. O dinheiro recebo quando o que é para o mês devido a envelopes. Aquele que o Estado ainda te permite. Sim, cada vez os envelopes são mais pequenos e o conteúdo também. Mas, enfim, ainda São não cortes fui para... colossais, os chamados cortes colossais. Os cortes colossais, que devem ser muito satisfatórios para eles. Mas parece que agora nos vão devolver uns cêntimos. Mas se calhar não é irrevogável. Não dei por isso ainda. Mas se calhar não é irrevogável, não são devoluções são irrevogáveis. revogabilíssimos. Na minha família essa palavra, como sabes, tem mau nome. Tem mau nome. Olha, mas o lado do teu pai, pai, a educação mais clássica, mais conservadora veio do lado do teu pai? Eu devo muito ao meu pai no sentido de cultural. A minha mãe fez de mim, deu-me uma coisa básica. Disse-me, Cuca era o meu nome, o meu petit nom em família, nunca dependas de um homem, depende só de ti. E, de facto, eu nunca dependi de nenhum homem. Nenhum. E o gozo que isso te deu? Um gozo que me deu. Um gozo que me deu. As minhas amigas dizem, gozo parvo. Terias ganho muito mais se dependesses. Continuavas a ser independente e ainda tinhas mais um acréscimo. Mas pronto. Não. E o meu pai disse-me outra coisa que... tenta fazer a tua vida sem que nunca sintas vergonha daquilo que fizeste. Olha que é importantíssimo. É uma mensagem muito séria. Tenta fazer a tua vida sem que nunca sintas vergonha daquilo que fizeste. Portanto, independentemente das escolhas que fizeres. Exatamente. E isto, com a minha mãe a dizer, faz o que eu não consegui fazer. Sê independente, não dependas de ninguém. Em alguns casos deu algum fogo, alguma deu explosão. a adolescente, como direi, espigadota? Espigadota. Mas muito Maria Rapaz. Eu só me tornei mais feminina já na faculdade. Eu entrei na faculdade de suquetes e tranças, tinha 15 anos. O teu pai não queria que tu entrasses? Não. Isso não era uma coisa que ele desejasse. Eu acho que o meu pai representava um tipo de homens que ainda hoje se encontram, que acham que uma mulher inteligente dá muito trabalho. Gostam muito delas inteligentes, mas escolhem umas menos inteligentes para terem lá em casa. Apesar de tudo, eram outros tempos. Hoje é menos perceptível que... Hoje elas são mais inteligentes. As que são muito inteligentes disfarçam. Vão mostrando aos bocadinhos. Entraste na faculdade de tranças... De tranças e de suquetes. E era ao teu lado, aqui estou eu... Não, nessa altura... Afirmativo? Era o teu lado afirmativo ou não? Não, eu estudei com uma bolsa, portanto, o meu primeiro ano foi muito medroso, porque se perdia a bolsa... Perdias a hipótese de continuar. Portanto, eu queria era estudar. No segundo ano dá-se a grande transformação, porque passei a dar explicações, passei a ter dinheiro meu,
tornei-me numa rapariga encantadora mesmo. Portanto, eu passei das soquetes para o sapato de salto alto, fatinho direitinho, toda a pinocada. Foi uma grande surpresa. E faz a tua licenciatura em Economia e és a melhor aluna do teu Do meu curso. curso e penso que do Instituto estou... Lá tenho o meu nomezinho gravado entre os melhores alunos do Instituto. Lá fui descerrar a lápide. Pronto, fui e não fiz a carreira das mulheres, não fui para professora. Foste para a Comissão de Governação Económica, portanto, Ministério da Economia. Exatamente, e acabaste depois por entrar no Banco de Portugal, também sendo a primeira mulher a entrar no Banco de Portugal. Como é que eras olhada? Eras olhada... Ai, nem te digo como é que eu era olhada. Salvou-me o Hernani Lopes, porque eu estava num gabinete e, como acharam estranho que eu tivesse entrado, e depois, como tinha um palminho de cara... inteligente e palminho de cara não convinha, era uma não liga reunião muito. Portanto, abriam a porta, espreitavam e tornavam a fechar. Depois mudei-me para o pé do Hernani e já não abriam a porta, e depois tive uma boa experiência no banco. Eu aprendi muito no Banco de Portugal. Quero dizer aqui, e é uma boa oportunidade para o dizer, sobretudo numa altura em que o Banco de Portugal anda tão mal afamado, o Banco de Portugal foi para mim verdadeiramente a minha escola de vida. E eu devo isso a pessoas como Jacinto Nunes, como Silva Lopes, que foram meus governadores e com quem eu aprendi imenso. Ainda há pouco tempo morreu o Silva Lopes e eu escrevi muito do pouco que sei, devo-lhe a ele. Professor Jacinto a mesma coisa, Teixeira Pinto a mesma coisa, Francisco Pereira de Moura a mesma coisa. No Banco de Portugal eu tive dois governadores que me marcaram muito, Jacinto Nunes e o Silva Lopes. Cunha Leal também. Portanto, eram outros tempos. E era um ambiente onde a gente aprendia. E foste ganhando o teu espaço. Ganhei o meu espaço. A mulher foi ganhando espaço num local de homens. E como calculas, não deve ter sido fácil. Precisamente depois da Revolução de 1974 dos escravos no Banco de Portugal. Isso foi um período... Eu estive fechada numa sala em que eu não digo o nome da pessoa porque ela ainda está viva, me disse que me ia fazer um exame político para saber se eu podia continuar no banco ou não. Mas a Teodora também passou por essas. E a Teodora entrou logo a seguir, 2 meses depois de mim, e é a profissional que é. Depois entraram, mas a primeira fui eu a bater, digamos... Sim, mas ainda hoje, muitas vezes, as mulheres são olhadas soslaio em algumas profissões. Imagina essa altura, há profissões onde as mulheres são minoritárias e onde os homens, se a gente não tomar cautela... Desculpem lá os homens presentes, se a gente não tomar cautela, eu não digo a expressão, mas cavalgam, põem-nos no olho da rua. Foram tempos muito políticos esses, antes e depois do 25 de Abril. Como é que foi viver esse tempo com essa questão de ser ainda por cima uma mulher num terreno fértil de homens? Muito engraçado, uma delícia. Uma delícia. Eu, para certos católicos progressistas, era uma reaça terrível. Hoje eu acho-os uns reacionários insuportáveis. Vê tu como é a vida. Eles perderam, grande parte deles, o catolicismo pelo meio. Eu mantive-me fiel. Portanto, eu gosto de fidelidade, aliás. Ser fiel é uma coisa de que eu gosto. Não tem nada a ver com prazos de validade, de amores, disto, daquilo. Eu gosto da fidelidade, acho a fidelidade uma coisa... Fidelidade aos ideais, fidelidade aos amigos. A lealdade, a fidelidade é uma coisa de que eu gosto. E tens um dos valores parcos. Uma certeza. Uma certeza. Falávamos de política. Como é que uma mulher, mãe de 2 políticos e tão extremados que as ideias deles são e eram, enfim, como é que tu consegues odiar política? Se calhar precisamente por isso. Calculas, quer dizer, eu fui nora de um homem da União Nacional. Fui casada com um católico progressista. Cunhada de católicos progressistas. Mãe de 2 políticos. Um dos meus netos começa a afiembrar já na política. Deixa-te em choque isso. Essa perspectiva... Completamente. É das poucas coisas que me deixa
queda e muda, como diria o Camões, queda e muda. De facto, detesto política. Sabes porquê? Eu fui convidada para preparar vários lugares na política, não sou peca de língua, de maneira que também não é nenhuma surpresa que me convidem, ou que me tivessem convidado. Nunca foi da direita, foi sempre da esquerda. Me convidaram, o que é estranho. Uma rapariguita destas na esquerda, mas enfim. O meu filho Miguel costumava dizer que eu era a mulher de direita mais à esquerda que ele conhecia. Não direi tanto, porque eu de direita não sou, mas também não sou de esquerda extrema. Onde é que te situas? Aliás, tu dizes numa entrevista que é o maior segredo da tua... É saber onde tu votas, é o maior segredo. Se me perguntares isso em termos globais e do que é hoje num centro-esquerda, há coisas em que do que é hoje? Do que é hoje um centro-esquerda. Não é uma esquerda extremada, mas há coisas em que eu... rigorosamente concordo com a esquerda e não concordo com a direita. Aliás, não tenho simpatia social, por exemplo. Sim. Eu acho que a direita se pode preocupar e preocupa, e há uma imagem de que a direita não se preocupa com as questões sociais. Há uma certa direita, que foi formatada pelas pessoas de dinheiro, que habitualmente são os da banca, o grande empresariado, etc. Tu não tens o grande empresariado na extrema-esquerda, mas tens socialistas que são grandes empresários. O que é que eu acho? Acho que se tu limpares, e hoje cada vez nós estamos... o que é hoje a esquerda e a direita? Sim, muito mais batido essa... Eu estarei a um centro a puxar para o lado esquerdo. Há 2 anos, numa entrevista, disseste que o atual governo, onde o teu filho é vice-primeiro-ministro, já tinha... Estas coisas acontecem nas famílias melhores. Nas melhores famílias. Que o governo há 2 anos já tinha dado tudo o que tinha a dar. E agora? Agora está à espera de sair. Acreditas que... não, que o PS tem maioria absoluta. Não acredito. Ninguém vai ter maioria absoluta. Vão ter que se entender todos uns com os outros. Agora, com quem? Isso é que tem graça. Isso é que tem graça. Tens um palpite? Tenho um palpite que a esquerda anda para a direita e a direita anda para a esquerda. Portanto, os acordos vão ter que ser para o lado onde há mais gente. Sim, onde há mais gente. Não penses que eu não gostava de ver certas pessoas serem... Eu acho que a autoridade é terrível, porque põe ao de cima aquilo que as pessoas têm de pior. Exercer a autoridade é terrível. Eu dizia muitas vezes isso ao Miguel. Miguel, no dia em que tu exerceres a autoridade, tu vais ver o que dói. O que dói. Porque uma coisa é o que a gente pensa ideologicamente, o que deseja, o que faz tudo para... É mais livre, não é? E depois as constrições, os espartilhos. Eu era incapaz de pertencer a um partido que me dissessem que eu tinha que votar contra a minha consciência. As liberdades de voto levantavas-te... Levantava-me embora. Não aguentava. Portanto, não tenho vocação para o martírio e para esses martírios muito menos. Agora, acho que o país está cada vez com... A direita está diluída e a esquerda está diluída, tirando o Partido Comunista, que continua igual a si próprio, mesmo assim, com uns rapazes que a gente já entende e com quem já se pode, não comem meninos ao pequeno almoço. Sim. Portanto, eu tenho a maior das simpatias, o nosso Jerónimo, a maior das simpatias. Um homem que é capaz de dançar. Sim. Tenho imensamente, gosto mesmo, tenho dito isto e é verdade, eu gosto do Jerónimo. Já não direi tanto de outros que passaram antes. Porque o Jerónimo é pode dizer barbaridades, mas a mim não me chocam, porque é uma natureza, é uma natureza viva, ele diz o que pensa, aquilo sai-lhe, já não é a cassete só, sai-lhe de dentro. Não te atreves a dar conselhos ao vice-primeiro-ministro? Deus me livrasse. Tínhamos pegas com certeza grandes. Não. E ao teu filho, Paulo Portas? Ao meu filho Paulo Portas, às vezes digo umas coisas que ele não gosta de ouvir. Porque é diferente, não é? Pois. Ao filho eu dou, ao outro não, que não o conheço bem. Mas nunca falam de política? Falamos e o Paulo é capaz de me ouvir e às vezes dá-me razões. Depois eu sei que há as razões que a razão desconhece. E isso eu nem quero conhecer, como calculas. Quer dizer, eu quero poder ter... Repara, se eu conversasse política com o Paulo, e sou capaz de conversar, o problema é quando a gente já não começa na conversa e começam, deixa o filho e passa a vir o vice, o VPM. Nem sempre é fácil. O VPM. O VPM, não que eu não convido o VPM para a minha casa. Quer dizer, era o que me faltava agora convidar alguém da política para a minha casa. Portanto, na minha casa está o... É um sítio bem frequentado. Não, a tua casa. Bem frequentado é um sítio onde não entra político. Já entrou o Miguel e o Paulo, mas isso, enfim, são problemas de família. Agora... É reservado o direito de admissão. Exatamente. O Paulo ouve
mas não só pode ser em termos de conversa, porque senão dávamos cabo dos nossos almoços e jantares que são agradabilíssimos. Eu estava-lhe sempre a dizer, não faças isto, não faças aquilo, olha isto. Não queres isso para a tua mãezinha, não é? Não se meta na minha profissão. Eu não vou, nunca fui a uma posse. Nunca ninguém me viu numa posse. Nunca fui a uma conferência. Eu faço uma cuidadosíssima divisão entre o que é o meu filho ou os meus filhos e a vida profissional deles. Olha que eu lanço um livro, o Paulo vai-me dar um abraço, ou o Miguel vai-me dar um abraço, mas não ficam. É a minha vida profissional. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a mãe. Com os gostos, as alegrias, os prazeres, as tristezas da mãe. Sim, tu não queres ser a mãe de Paulo Portas e de Miguel Portas. E não quero, sobretudo, ser um peso para eles. Não quero ser uma preocupação para eles. Quero que eles tenham gosto em estar com a mãe, não tenham a preocupação da mãe. Com o Miguel também era assim. Também. Mas o Miguel, nós tínhamos uma relação muito diferente, é engraçado. Eu tinha mais intimidade com o Miguel. Miguel falava muito da vida dele. Eu às vezes dizia, não é preciso entrar com tanto pormenor. Não é preciso. Eu percebo, eu sou uma criatura que vivi. Sim. Mas tinha mais intimidade com o Miguel. O Paulo é mais reservado na sua intimidade. Mas o Paulo tem uma coisa maravilhosa que é sacadura. É cá da minha família, que é sentido de humor. Sentido de humor. Miguel também tinha, mas era mais acre. Precisava de roteiro, às vezes, para se perceber. E depois eram dois irmãos. Digo-te, Nuno, a melhor coisa que eu fiz na vida foi aqueles dois filhos, porque eu não conhecia, ao longo destes 80 anos, ninguém que gostasse tanto um do outro. Eu vou-te dizer uma coisa, Nuno. Eu sou mãe. E eu juro que te posso dizer, os meus filhos gostavam mais um do outro do que eu gostava deles. Olha que isto, para uma mãe dizer isto, eu não tenho dúvidas que o amor que os meus filhos tinham um pelo outro era capaz de ser superior ao que eu tenho como mãe dos dois. E assim é o amor para sempre. O Paulo nunca mais voltou a ser a mesma pessoa com a morte do irmão. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Vão passados 3 anos. Nunca mais. A 24 de Abril, quando passaram 3 anos da morte do Miguel, tu escreveste no teu blog, no Fio de Prumo, que estavas na tua luta para, e estou a citar, tentar viver este tempo com a serenidade desejável e a felicidade possível. É exatamente isso. Eu acho que tenho uma obrigação, que são os vivos. Tenho um buraquinho no meu coração, que é do meu filho Miguel. Embora, como sou católica, acredito que ele me receberá com um grande abraço quando eu chegar lá acima. Mas eu não me posso dar ao luxo. Nem ele queria. Pediu-me sempre que eu fizesse, se lhe acontecesse alguma coisa inesperada, que eu vivesse a minha vida com a alegria com que sempre tinha vivido. Como é que se prepara essa conversa? Nós tínhamos grande intimidade, acabei de te dizer. Falámos muito, muito sobre os filhos dele, a relação dele com os filhos e a nossa relação. Nós falámos muito. Eu fui uma mãe muito exigente para o Miguel, mais do que para o Paulo, porque o primeiro filho... É sempre mais. E o Miguel era levado da breca. Muito mais que o Paulo. Sim, o Paulo é um negociador. O Miguel gostava de contestar a autoridade. Tudo o que fosse autoridade ele adorava. Até aí eles, enfim, naturalmente, o caminho que percorreram na eu dizia ao Miguel, foi... entras às 4 da manhã. O Miguel podia chegar às 4, mas entrava às 4:15. O Paulo, se eu dissesse entrar às 4, eu dizia... Bem, 4:15, 4:15. Negociava comigo e eu acabava por deixar entrar, já me cansava tanto que eu acabava por deixar entrar às 4:15. O Miguel não, o Miguel gostava de... Mas pronto, era a sua maneira de ser. Neste mesmo post dizias que, o que já disseste aqui, que os cá ficaram, tinham que continuar a ver-te como um porto de abrigo e isso. Não como mais alguém com quem teriam de se preocupar. Eu quero isso. Fizeste isso por eles ou por ti? Fiz por mim. Já te disse que gosto muito de mim. É a pessoa com quem eu vivo há mais tempo. E nunca me divorciei. Portanto, isto é uma ligação de muito tempo. E por eles, porque acho que eles precisam
que eu continue a ser a mesma pessoa, mesmo que no meu íntimo eu possa deitar uma lágrima ou outra, mas eu não tenho muita condescendência para estados de alma. Aliás, 2 semanas depois estavas a assinar livros Feira na do Feira do Livro, não é? a assinar, que era exatamente aquilo que o Miguel gostaria que eu fizesse. É É verdade. por isso que tens este ar sereno, que é uma imagem de marca tua, para lá da gargalhada, que eu já falava há bocadinho. Eu acho que tenho. Há uma outra pessoa a quem eu devo isso. Não porque eu esteja muito tempo com ela, ou muitas vezes com ela, que é o Pato Tolentino Mendonça, mas porque esteve sempre presente em alturas essenciais. Portanto, eu posso estar 2 vezes no ano com ele, mas nessas 2 vezes eu fico abastecida de combustível para o semestre seguinte. Portanto, no passado outras pessoas tiveram muita importância. O padre Abel Varzim fez-me ver o lado mais negro da vida, a corraleira, coisas horríveis, mas que me ajudaram a fazer o que eu sou hoje. Se há semanas em que eu lamento ter apenas 30 minutos de conversa, esta é seguramente uma delas, e não estou apenas a ser simpático. Continuar isto numa biquinha. Sim, vamos dias. seguramente. És uma mulher católica, batizaste aos 19 anos, portanto, numa altura em que Sabia já o que sabias... fazia. Muito bem, já sabia sabias muito bem o ias. que ia. Nunca te zangas com ele? Eu estou-te a dizer uma coisa, eu não tenho fé. Eu não sou uma ungida pela fé. Eu luto pela minha fé todos os dias. És uma negociadora também? Eu sou uma negociadora e a primeira coisa que eu faço é: meu Deus, dá-me fé. É o primeiro pedido que eu faço. Antes de tudo o resto é: meu Deus, dá-me fé. Portanto, não aceitas passivamente tudo? Não. Revoltas-te? Não, e tenho pegas com a igreja. Ou pensas que não? Ou pensas que não? Ou pensas que não? Tenho. E às vezes não cumpro. E acho que tenho razão. É Então, o chamado direito à indignação. sim, mas não é o do Mário Soares, é o meu. É diferente. É o meu. Portanto, também me irrito. E pronto, e nessa altura, depois Nosso Senhor um dia lá fará no seu débito e no seu crédito A conta corrente. a conta corrente. Acho que tenho razão. A Igreja precisa, em algumas coisas, que nós nos rebelemos. A bica fica prometida. Helena, ainda bem que vieste. Muito obrigada. Eu é que adorei de cá ter Gostei vindo. muito também. Obrigada. As emoções fortes, as convicções profundas, a seriedade marcante de uma mulher que, aos 80 anos, continua a acreditar na vontade de viver. Helena Sacadura Cabral, um testemunho de coragem esta semana no Ainda Bem que Vieste. Todas as semanas é assim, na RTP Informação, conversas interessantes com gente que marca a diferença. Dentro de 8 dias, voltamos a marcar encontro. Espero por si.